Seja bem-vindo a Quadro Negro TV, eu sou o Dom Felipe. E para você que ainda não é inscrito, por favor, se inscreva, ativa o sininho para receber sempre notificações de novos conteúdos e já deixa seu like maroto que ajuda muito. Compartilha também, compartilha com seus amigos, seus inimigos, compartilha com todo mundo. Agora vamos lá, o assunto de hoje é o seguinte, imagina se Denzel Washington interpretasse um dos maiores personagens das histórias em quadrinho. Eu tô falando do Magneto e é sobre isso que a gente vai desenrolar no vídeo de hoje. Então mantenha a vida leve, a mente criativa, entre você também nesse quadro e vamos embora pro vídeo. E agora que você já se inscreveu, que você é brabo, que você deu aula, a gente precisa começar a falar sobre esse assunto voltando um pouco no tempo. Eu que já não gosto de história, né? No dia 28 de agosto de 1963, em Washington, D.C., capital dos Estados Unidos, mais de 250 mil pessoas pretas de todas as regiões do país marcharam no que ficou conhecido como a Grande Marcha, que foi um ato convocado por organizações religiosas, sindicatos e movimentos populares em prol dos direitos civis do negro norte-americano. Acontece que a última ação do Estado, a última ação significante do Estado em prol de garantir os direitos civis do negro americano tinha acontecido um século antes, em 1865. E foi só após a Guerra Civil entre os estados do Norte, que eram abolicionistas, e os estados do Sul, que eram escravistas, guerra essa vencida pelos estados do Norte, que o governo americano concedeu ao negro o título de cidadão norte-americano, aboliu a escravatura e também concedeu ao homem negro o direito ao voto. Ah, só o homem, tá? A mulher não. Voltando então a 1963, nós temos Martin Luther King em plena Washington, lotada do povo preto, fazendo seu grande discurso mais conhecido de todos, Eu Tenho um Sonho. So even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream. Como vocês puderam ver, Reverendo King, como era chamado, pregava uma forma pacífica de harmonia entre brancos e pretos. E o sonho dele era que um dia crianças pretas e brancas pudessem sentar à mesma mesa e conviver harmoniosamente. Só que no mesmo período existia um cara tão fodão quanto, que também influenciava multidões, mas tinha uma visão um pouco diferente do que o Martin Luther King tinha. Who taught you, please, who taught you to hate the texture of your hair? Who taught you to hate the color of your skin to such extent that you bleach to get like the white man? Who taught you to hate the shape of your nose and the shape of your lips? Who taught you to hate yourself from the top of your head to the soles of your feet? Who taught you to hate your own kind? Who taught you to hate the race that you belong to? So much so that you don't want to be around each other. No, before you come asking Mr. Muhammad, does he teach hate, you should ask yourself, who taught you to hate being what God gave you? O Malcolm X pregava a urgência que o negro deveria ter de se defender, inclusive um direito que estava previsto na Constituição, que era se armar, usando assim qualquer meio necessário para a preservação de vidas negras. Podemos dizer então que na década de 60, os Estados Unidos viveu o auge da luta do negro contra o preconceito e a favor dos direitos humanos.
De um lado, tínhamos Martin Luther King com o seu sonho de ver negros e brancos vivendo numa sociedade harmoniosamente. Do outro, tínhamos Malcolm X, pregando que o negro deveria assegurar seu território e que para isso deveria utilizar todos os meios necessários, inclusive a força. E foi sobre esse pano de fundo que Stan Lee, o mestre Stan Lee, introduziu os X-Men. Um grupo de jovens mutantes que poderiam utilizar, inclusive, os seus poderes para ajudar a humanidade. O seu professor, Charles Xavier, que acreditava que mutantes e não mutantes poderiam viver harmoniosamente. Só que isso nunca deu certo, nem nas histórias em quadrinhos, nem na vida, essa que é a realidade. Agora, na época atual, e eu só tô assim porque é época atual, não? Agora, na época atual, após o anúncio de que o filme X-Men e a Fênix Negra seria o último filme da franquia nos cinemas, a Disney, que agora é detentora da Marvel, aposta num reboot. Com isso, novos atores serão contratados e por isso a especulação de Denzel Washington no papel de Magneto, o que para mim seria realmente incrível. E seria incrível em diversos aspectos. Denzel Washington é um ator renomado com talento reconhecido mundialmente. Levaria o filme a um outro patamar e talvez apagaria a má impressão que os últimos filmes deixaram. Além disso, o fato é que Stan Lee escreveu os X-Men no meio do auge da luta do negro norte-americano contra o preconceito a favor dos direitos humanos. Obviamente, Stan Lee se inspirou nesse contexto. Inclusive, no ano de 2000, Stan Lee cedeu uma entrevista ao The Guardian e falou sobre os X-Men. Abre aspas. Eu amei essa ideia. Isso apenas não os tornou diferentes, mas foi uma boa alegoria para o que estava acontecendo com o movimento dos direitos civis da época. Então, meus amigos, podemos concordar sem sombra de dúvidas que Stan Lee se inspirou na luta dos negros norte-americanos contra o preconceito, a favor dos direitos humanos. Digo mais, não foi só o Magneto que foi especulado de ser interpretado por um ator negro. Não, o professor Charles Xavier também. Bom, o que a gente já pode prever também é que vão ter pessoas que vão levantar alguns questionamentos. Magneto negro? Mas não tem nada a ver. Nos quadrinhos ele é branco. Mas eu prefiro que seja fiel aos quadrinhos. Se colocar um Magneto negro, um professor Charles Xavier negro, vai estragar a história. Cara, não tem nada a ver colocar um Magneto negro, um Charles Xavier negro. Ah, fala sério, imagina se eu fizesse Zumbi dos Palmares branco. Caro amigo, nós estamos em 2020, falando de um texto que foi escrito na década de 60, inspirado na luta do negro por igualdade de direitos contra o preconceito. E nós estamos em 2020 vivendo isso aqui, ó. Eu poderia falar um pouquinho também sobre apropriação cultural, mas ao invés disso eu vou deixar você com algumas imagens de pessoas, figuras mitológicas, deuses que foram representados por brancos, mas não tinham a menor possibilidade daquelas pessoas serem brancas. Agora que você já entendeu o que eu quero dizer, já colocou a mão na consciência, você consegue perceber que é extremamente interessante ter essas duas figuras representadas por atores negros? Então, eu também concordo. Nossa, que pessoa lúcida você é. Maravilha. Então, além dos fatos históricos e a representatividade envolvida nessa mudança, podemos falar também sobre um problema estrutural na história do Eric, o Magneto. Acontece que Eric, o Magneto, é judeu e viveu nos campos de concentração onde presenciou diversas barbaridades dos seres humanos contra o seu povo, o que levou a personalidade dele ser o que é hoje. Se o filme fosse colocado nos dias atuais, Eric teria aproximadamente 100 anos, o que não seria muito bom para o desenrolar da história. Por isso, a troca por atores negros deixaria a origem do personagem ainda muito real. Poderia, sei lá, colocar eles num... Até se eles se colocasse a origem do Magneto numa favela, seria real.
todas as atrocidades vividas por um menino de favela contra o seu povo o levariam sim a chegar na sua maturidade e ter uma personalidade onde ele pregaria que o seu povo deve se defender por todos os meios necessários. Inclusive, o Eric usa muito as frases do Malcolm X. Enfim, Eric poderia ser africano e ter vivido na época do apartheid, presenciado todas as atrocidades que o ser humano é capaz de fazer com seu povo. Isso deixaria ele ainda muito fiel ao Eric judeu original. Não sei qual povo sofreu mais, não sei nem se dá para mensurar isso, mas ambas as situações vão justificar a personalidade que o Eric tem hoje. Então não mudaria nada, só mudaria os atores, atualizaria um contexto e seria incrível. As coisas ainda estão no campo do boato, da especulação, mas isso vem se estendendo desde 2019. O fato é que a Disney pressiona cada vez mais o Kevin Feige a introduzir os X-Men no universo cinematográfico Marvel. E alguns boatos de bastidores indicam que essa reestruturação do elenco já começou. E essa lista final pode surpreender muita gente conservadora que é contra essa mudança relacionada aos quadrinhos originais. Porque a ideia é que realmente atores negros interpretem tanto o papel do Charles Xavier quanto o papel do Magneto. E por isso o nome de Denzel fica cada vez mais forte para interpretar o Magneto. O que faz todo sentido também, porque a Marvel Studios tem a pretensão de simplesmente descartar completamente tudo que foi feito relacionado aos X-Men pela Fox até agora. Mas e você? Me conta o que você achou, o que você está pensando. Me diz se você também está tão ansioso quanto eu para assistir essa mudança. Coloca aqui nos comentários. Aproveita, corre lá e se inscreve no canal que eu sei que você esqueceu. E ativa o sininho. Compartilha com seus amigos, curte, faz tudo aquilo que a gente sabe que é necessário para o crescimento de um canal. Beleza? Eu conto com você. Mantenha a vida leve, a mente criativa. Entre você também nesse quadro. Obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.